No começo da década de 30, em 32 mais ou menos, eram vendidos 10 milhões de cópias de disco, de jazz. Em 39, já estavam sendo vendidos 50 milhões de cópias. E um dos grandes responsáveis por que isso acontecesse foi Benny Goodman. Benny Goodman, band leader, clarinetista, que aos 26 anos era conhecido como o rei do swing, foi responsável por isso, até porque Benny Goodman, no começo da década de 30, em 32, 33, ele ganha um espaço numa rádio, e ele ganha um espaço numa rádio para fazer, para tocar, e essa rádio ia tocar nas casas, claro, e tinha 3 horas de duração. Então isso foi um dos pontos que fez com que o jazz fosse para agora para a casa das pessoas e não ficasse só nos grupos, né, nos grupos não, nas casas de show, nos salões de dança. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a conhecer mais, começam a frequentar mais as casas de show, claro, e dessa década para frente um pouco, os jovens também começam a escutar jazz. E com isso, foi onde esse estilo ganha muita força, porque aí os jovens começaram a sair para os salões para dançar, etc. E foi onde se popularizou muito, né? Demais. Não só ele, claro, outras pessoas também foram responsáveis por isso, porque para que isso acontecesse, né? E dentro de alguns grupos, a gente tem aqui, ó, Jimmy Lansford. Jimmy Lansford foi um band leader, onde ele fazia questão que seus músicos fossem bem vestidos, soubessem tocar bem, fossem bonitos e fizessem coreografias para tocar. Era praticamente isso, né? Mas ele falava que se um músico tivesse bem vestido, tivesse tocando bem, tivesse feliz com o que estava fazendo, com certeza o músico seria chamado para tocar novamente na casa que ele se apresentou. E ele fazia questão que seus músicos fossem assim. Então ele teve um bom tempo de trabalho aí, né? E foi com certeza foi um dos grandes responsáveis para que essa coisa de quem toca jazz se veste bem, né? Que não é exatamente isso, mas fez com que isso acontecesse. Com certeza, essa ideia veio um pouco daí também. Outro músico é o Tommy Dorsey. Tommy Dorsey, um trombonista, band leader também, e ele foi o responsável para que o trombone saísse agora da base, né, de linha de fundo. Então, nesse momento, Tommy Dorsey leva o trombone para a linha de frente. Então, agora o trombone é um instrumento solista, é um instrumento que aparece, um instrumento está na linha de frente, porque ele era o band leader e tocava o trombone. Então, ele traz isso. Então, o trombone ganha muito mais espaço também nesse ponto aí. Outro músico, Glenn Miller. Glenn Miller foi responsável por muita coisa que acontece. Uma das músicas que o Glenn Miller toca, que virou o hino do swing, é In The Mood, que é um som, ó, conhecidíssimo, né? Isso aqui todo mundo conhece, pro mundo inteiro. Então essa música ficou conhecida como o hino do swing nessa época aí. Certo? Então isso acontece também nesse período aí. Então Glenn Miller é um grande responsável para que isso acontecesse também. Depois de Glenn Miller, né, o swing, claro, ele fica popularizado, mas as pessoas conservadoras também começam a não gostar mais dessa popularização, vamos dizer assim, né? Porque os jovens agora não querem ficar em casa mais, os jovens querem sair, querem ir para os bailes, querem dançar, querem aproveitar. Alguns grupos, assim como no Glenn Miller, popularizou algumas músicas e levou isso para o salão como uma forma de baile mesmo, né? O que acontecia, e os jovens queriam ir para os salões, e principalmente os rapazes queriam ir para ver as moças dançando com suas saias acima do joelho, e quando elas rodavam, os garotos enlouqueciam, né? Então era mais ou menos isso. E aí as pessoas falavam que o swing era uma música trevosa, era uma música que acabava com a paz moral, que acabava com, enfim, que acabava com tudo, né? Eles não aceitavam esse estilo.